Nesses instantes breves apresento relatos singulares onde a realidade se permite duvidar. São imagens simples, gravadas sem roteiro, sem intenção. Uma mãe sorrindo para alguém que confia crianças que não sabem o que é encenação. Um pai atrás da câmera. Nada aqui parece extraordinário. Uma família vivendo um dia comum. Talvez seja por isso que essas imagens funcionem tão bem. Assista esse vídeo por sua conta e risco. Bem. Ela observa. Go. What? Go? Oh, right. Dang it. Dad. Ryan, will you just leave it alone now? Okay, Jerry, sir, try number 3. Okay, we can't go in that way. Esse é apenas um vídeo de família, gravado dentro de casa, sem qualquer intenção além de guardar um momento simples. Um pai segura a câmera, a mãe sorri com naturalidade, as crianças falam ao mesmo tempo, riem e brincam no seu quintal em um dia quente. Nada parece ensaiado, nada parece fora do lugar. As imagens seguem como tantas outras que existem na internet, mostrando pequenos instantes de rotina, gestos comuns, conversas que não levam a lugar nenhum específico. É o tipo de vídeo que normalmente passaria despercebido, esquecido em algum arquivo antigo, porque não há conflito, não há tensão, não há nada que chame atenção. Pelo contrário, tudo aqui transmite estabilidade. Um lar organizado, vozes tranquilas, uma sensação clara de confiança entre quem grava e quem é gravado. Assistindo sem contexto, seria fácil pensar que este é apenas mais um registro feliz, feito para ser lembrado com carinho no futuro. E talvez, naquele momento, fosse exatamente isso que ele significava. Até que alguém bate a porta. Não é uma visita inesperada, nem um momento dramático. É a polícia. Eles entram. O tom é calmo. As perguntas são simples. Quando foi a última vez que você as viu? Você falou com elas hoje? Algo fora do normal aconteceu? Chris responde, sem hesitar, com educação. Ele anda pela casa, mostra os cômodos, abre portas. Tudo parece em ordem. A casa está limpa. Organizada, talvez organizada demais. Não há sinais de luta, não há bagunça. Nada chama a atenção de imediato. Mas o silêncio agora é diferente. Não é o silêncio de uma casa vazia. É o silêncio de algo que não está sendo dito. Os policiais observam, olhando para detalhes pequenos, escutando o que é falado e o que não é. Chris continua colaborando. Responde mais uma vez. Repete a história. Tudo parece normal. E ainda assim, é nesse momento que a casa deixa de ser apenas uma casa. Ela passa a ser um lugar onde alguém procura respostas. E nem sempre elas estão visíveis. Algumas ficam escondidas. Agora ele está dizendo que o que ele fez foi envolvê-la em um lençol, colocá-la no assoalho da caminhonete, colocar Bella e Celeste no veículo e dirigir por cerca de 45 minutos até onde os corpos foram encontrados. Ele pega o corpo de Shanna, ainda no lençol, e o joga em uma pila de terra ao lado da caminhonete. E ele vai até lá e pega o cobertor favorito de Cassie, Celeste, e a sufoca até a morte. Então ele pega o corpo dela e o tira do veículo. Nesse momento, Bella já tinha, eu acho, se soltado do veículo. E ele voltou para o veículo. E naquele momento, Bella disse, por favor, papai, não faça comigo o que você fez com Cassie. E então ele matou Bella. Essa história realmente é de partir o coração de qualquer um.
Porém, logo mais, você verás a sentença que esse ser, que se diz homem, recebeu. Infelizmente, alguns rostos escondem caráter. Mas podemos saber também que um dia a justiça será feita contra monstros como esse. O monstro da filha de Chris Watts não morava embaixo de sua cama. Ele morava no quarto ao lado dela, seu próprio pai. A seguir, veja o momento em que os policiais encontraram os cobertor que Chris Watts enterrou, junto com suas filhas. Pena no departamento de correcções do Colorado, seguido assim, culpe-me, sem possibilidade de indulto, e isso será executado consecutivamente, exceto pelos contos 3 e 4, no que diz respeito à contagem 2, que envolve homicídio em primeiro grau com Bella. O tribunal vai condená-lo à prisão perpétua no Departamento de Correcções do Colorado, sem possibilidade de indulto. Quanto ao número 3, o tribunal vai condená-lo, quanto a Celeste, à vida no Departamento de Correcções do Colorado, sem possibilidade de liberdade condicional. Quanto às contas 4 e 5, relacionadas a Bella e Celeste, como uma teoria alternativa de homicídio em primeiro grau, o tribunal vai condená-lo à prisão perpétua no Departamento de Correcções do Colorado. E legalmente, essas sentenças devem ser cumpridas simultaneamente. A teoria de homicídio em primeiro grau é diferente. Quando a sentença é anunciada, não há surpresa, há apenas confirmação. Prisão perpétua, sem apelos, sem retorno. Não é uma decisão severa, é uma decisão inevitável. Porque alguns atos não pedem reeducação, pedem afastamento. Chris Watts não foi condenado apenas pelo que fez. Foi condenado pelo que fingiu ser. Pelo papel de pai, pelo papel de marido. Existe uma raiva que explode, e existe outra que se fecha. A minha grita. Look, person that was living there? Yeah, Lauren was my neighbor. We're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. I mean, the last time anyone heard from her was an email that she sent out, and no one's heard from her since. Em junho de 2011, uma jovem estudante de direito simplesmente deixou de responder. Não apareceu onde era esperada. Não retornou mensagens. Lauren Giddings tinha planos próximos, compromissos definidos e uma rotina estável o suficiente para que o silêncio chamasse atenção rápido demais. Amigos estranharam. A família foi avisada. E em pouco tempo, a ausência deixou de ser apenas um atraso. O apartamento de Lauren estava fechado. Nada indicava uma saída repentina. Nenhum sinal claro de que ela tivesse ido embora por vontade própria. A polícia iniciou as buscas tratando o caso como um desaparecimento. Portas foram batidas, perguntas repetidas, pessoas próximas ouvidas. Entre elas, vizinhos do mesmo prédio, colegas de estudo, gente que dividia corredores, horários e pequenas conversas cotidianas. Um desses vizinhos se mostrou particularmente disposto a colaborar. Falava com detalhes, parecia atento, disponível. Para quem acompanhava de fora, tudo ainda parecia seguir o curso esperado de um caso que, apesar da preocupação crescente, ainda não havia ultrapassado um limite definitivo. Naquele momento, ninguém falava em crime.
Ninguém falava em suspeitos. Falava-se apenas em encontrar Lauren. E era exatamente essa busca que dava a sensação enganosa de que ainda havia tempo. O que você acabou de ver não são simples filmagens de alguém gravando uma janela. Aquela janela não foi apenas observada, ela foi usada. Foi por ali que ele se desfez do que restava, em partes, em silêncio. Não como um impulso, mas como um processo. A janela dava acesso direto ao container do prédio. Um caminho curto, discreto, pensado para não ser visto. Cada abertura da janela não era uma tentativa de escapar, era uma tentativa de apagar, jogar fora não apenas o corpo, mas a consequência. And that we now know was the scene of the crime. He talks about joining Giddings' friends to look for his law school classmate and how they entered her apartment to see if there was anything wrong. It was also the first time McDaniel found out that a portion of Lauren Giddings' body had been recovered by police from the dumpster where he had put it. Knowing now that McDaniel had murdered and dismembered Giddings, the interview provides a glimpse inside the mind of a killer as he builds his story and his alibi. Take a look. A seguir, você verá o momento em que Stephen descobre ao vivo o que ele fez com o corpo de Lauren e percebe que não poderá enganar mais ninguém. Sua reação diante da realidade em que se encontra é impagável. Tchau. Dá uma olhada, pessoa aqui que morava lá. Sim, Lauren era minha vizinha. Estamos tentando descobrir onde ela está agora. Ninguém a viu desde sábado. A última vez que alguém ouviu falar dela foi por um e-mail que ela enviou. Ninguém ouviu falar dela desde então. Você viu ela com alguém na hora? Algo assim. Eu não ninguém a viu desde sábado. Não vi nada. Sempre ouço barulho lá fora, mas são apenas pessoas passando. E ela acabou de se formar na Mercer? Sim, ela e eu nós dois éramos estudantes de JD. Nós nos formamos em maio. Que tipo de pessoa ela era? Quer dizer? Como? Você viu? Ela é muito simpática. Eu sou muito pessoal, né? Gosto muito de pessoas. Primeiro... Você conhece algum inimigo que você possa ter? Alguém que possa querer machucá-la? Não. Eu sei onde ela está. A única coisa que podemos pensar é que talvez ela tenha saído correndo e alguém a tenha raptado, pois fomos lá, um amigo dela tinha a chave, entramos e procuramos algo fora do lugar, mas ela tinha um batente de porta ali ao lado. Não há indícios de invasão. Quer dizer, a porta estava trancada. Quando todos chegaram, não sabemos de onde ela está. E quanto a, na área do estacionamento, sei que tem feito muitas coisas. Acho que é lá que encontraram o corpo, ou que quer que tenham recuperado. Você ouviu algo? Você viu algo lá? Você viu algo lá? Isso. Quer dizer, não sabemos se é a mesma pessoa. Entende o que eu quero dizer? Eles tiraram um corpo dali antes. Não sabemos se é a mesma pessoa. É assim que estamos perguntando às pessoas que elas sabem que morava lá. Tá? Bem. Senhor? Acho que preciso sentar. Tudo bem. What's going on in your mind right now? Like, what are you thinking? Why would anyone do this? Didn't hear anything? No. See anybody? I just heard something. Maybe I could have helped. Okay, don't worry. A entrevista terminou. As buscas continuaram. E aos poucos o caso deixou de ser apenas um desaparecimento. O corpo de Lauren Giddings foi encontrado no container de lixo do prédio. Fragmentado, ocultado. A investigação mudou de direção naquele instante. O prédio foi isolado. Apartamentos revistados, rotinas reconstituídas. Tudo apontava para dentro.
Stephen McDaniel passou de colaborador a foco principal. A proximidade deixou de ser coincidência. O comportamento passou a ser observado com outros olhos. Pouco depois, a polícia entrou em seu apartamento. Evidências físicas confirmaram o que já não podia mais ser ignorado. Stephen foi detido. Sem espetáculo, sem resistência. Confrontado com as provas, acabou confessando. Admitiu o assassinato, admitiu o esquartejamento, admitiu o descarte do corpo pelo container do prédio. Não houve tentativa de negar os fatos, apenas a constatação tardia do irreversível. A prisão foi formalizada. O caso seguiu para o tribunal. No julgamento não havia mais espaço para ambiguidades. As imagens, as gravações, as evidências materiais. Tudo se encaixava com precisão desconfortável. O homem que havia falado calmamente diante das câmeras, agora permanecia em silêncio diante do juiz. Stephen McDaniel foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Nenhuma sentença devolveria o que foi tirado. Nenhuma decisão encerraria o impacto daquele crime. O tribunal apenas oficializou o que já estava claro. A normalidade exibida diante das câmeras havia sido uma máscara. E quando ela caiu, não revelou um mistério complexo. Revelou algo mais inquietante. Que às vezes o perigo não precisa se infiltrar. Ele já está lá, mora ao lado, divide o corredor e espera. McDaniel's day in court here in Augusta got off to a rocky start and really never improved for his case. He spent the day trying to convince Augusta Judge John Flaith that his rights were violated in the pre-trial process and really throughout his time in the justice system. Specifically, he claimed that his legal team of Frank Hogue and Floyd Buford did not effectively represent him. The Judge Howard Sims, who presided over the case for a time, was not impartial, and that legal research McDaniels had done while in the Bibb County Jail had been improperly reviewed by the Macon District Attorney's Office. But Judge Flaith was not having it. He ruled against McDaniel, saying that he hadn't made a single convincing argument over 2 days of hearings. The ruling was a relief for Lauren's aunt, Kathy Mann, who said after what he did to Lauren, McDaniels never deserves to be free. She was a breath of sunshine. She was a lot of laughter, but she was serious. And she was Stephen McDaniel's next-door neighbor and classmate, and she was kind to him. Ela tinha 6 anos. Sabia sorrir quando pediam. Sabia ficar parada sob as luzes como se aquilo fosse natural. As pessoas viam brilho, viam vestidos, viam uma infância organizada demais para ser questionada. A casa era grande, bonita, cheia de portas que davam para outros corredores. Naquela época do ano, tudo costumava soar leve. Havia enfeites, havia cores, havia a ideia de segurança. Para quem via de fora, era uma criança cercada de cuidado. Pais presentes, um irmão mais velho, uma casa onde tudo parecia ter o seu lugar. O pai era visto como alguém dedicado ao trabalho, discreto, constante. A mãe tinha um olhar atento para os detalhes, organizava a rotina, planejava datas, gostava de registrar os momentos. Havia hábitos simples naquela casa, refeições em família, datas comemorativas, fotografias guardadas com carinho. Nada chamava a atenção por ser exagerado. Tudo parecia normal. Ela era descrita como educada, gentil, cheia de energia. Apesar das apresentações e dos elogios, ainda era só uma menina. Brincava no chão, se cansava no fim do dia, dormia no carro depois de visitas longas. Naquela época do ano, o clima era de continuidade. Férias se aproximando, viagens combinadas, planos que seguiam adiante sem pressa. Não havia sinais de alerta, nenhuma sensação de ruptura, nenhuma razão para imaginar que algo pudesse sair do curso. Damon, how old you are? My name is Sean Benet Ramsey and I'm 5 1/2. 5 1/2. Okay, keep going. Do that. Okay.
What is your favorite animal at the zoo? The monkeys because they laugh and stuff and hang around. Era o dia seguinte ao Natal. Aquele intervalo estranho em que o tempo parece mais lento, como se o ano estivesse prendendo a respiração antes de terminar. Presentes ainda espalhados, luzes ainda acesas, restos de uma celebração que ninguém tinha tido tempo de guardar. JonBenét acordou como uma criança comum, cansada das visitas, das brincadeiras, da empolgação acumulada. Nada indicava que aquela manhã seria lembrada por algo além do trivial. A família tinha planos simples, viagem marcada, rotina prestes a continuar. Em algum momento, a casa ficou silenciosa demais. Foi na escada que o dia mudou de forma. Um papel, dobrado, colocado ali como quem queria ser encontrado. A leitura não trouxe alívio. Também não trouxe clareza. Pelo contrário, as palavras pareciam longas demais, detalhadas demais, calmas demais para o que anunciavam. De maneira resumida, a carta dizia o seguinte. Ela afirmava que JonBenét havia sido sequestrada por um pequeno grupo estrangeiro que dizia respeitar o pai da menina, mas não os Estados Unidos. Exigia um resgate de $118 mil, exatamente o valor de um bônus recente que o pai havia recebido no trabalho. Um detalhe que chamou muita atenção depois. O texto orientava que o pai fosse ao banco sozinho, retirasse o dinheiro em notas específicas e aguardasse uma ligação. Pedia calma, obediência absoluta e alertava que qualquer contato com a polícia colocaria a criança em risco. Mas o que realmente incomodou os investigadores não foi só o conteúdo, foi o tom. A carta era muito longa, quase 3 páginas. Não parecia escrita sob pressão. Havia frases ensaiadas, referências cinematográficas, mudanças de tom entre ameaça e cordialidade. Em alguns trechos, soava mais como alguém interpretando um papel do que alguém cometendo um crime real. Outro detalhe crucial. A carta foi escrita dentro da própria casa, com papel e caneta da família, e o autor ainda teve tempo de descartar rascunhos antes de deixar a versão final na escada. E o mais perturbador, apesar da promessa de uma ligação, ninguém nunca ligou. Com o tempo, a carta deixou de ser vista apenas como um pedido de resgate e passou a ser encarada como algo diferente. Um desvio, uma distração, uma tentativa de controlar a narrativa desde o primeiro minuto. Quando JonBenét foi encontrada, não havia mais espaço para suposições leves. O corpo estava no porão da casa, em um cômodo afastado, pouco usado, longe dos espaços comuns. Ela estava deitada no chão, parcialmente coberta, como se alguém tivesse tentado esconder, mas não proteger. Os exames apontaram 2 causas principais. Primeiro, um forte traumatismo craniano. O impacto foi severo o suficiente para causar uma fratura profunda no crânio. Os médicos afirmaram que esse ferimento sozinho já seria fatal. Depois veio o segundo elemento. JonBenét foi estrangulada com um objeto improvisado, feito com um cordão e parte de um pincel que pertencia à própria casa. O instrumento foi montado ali mesmo, de forma deliberada. Os laudos indicaram que ela ainda estava viva quando o estrangulamento começou. Não foi um gesto simbólico, foi uma ação prolongada, aplicada com força suficiente para interromper a respiração por completo. Havia também sinais de agressão sexual constatados na autópsia, o que afastou definitivamente a ideia de um acidente doméstico ou de um ato impulsivo sem intenção. Não foram encontrados sinais claros de luta intensa no local, o que levantou ainda mais perguntas sobre o momento exato, sobre quem estava por perto, sobre quanto tempo aquilo levou. O que se sabe é que o corpo permaneceu na casa por horas, enquanto a carta falava de um sequestro que nunca existiu.
enquanto se esperava uma ligação que nunca veio, enquanto a verdade estava escondida alguns metros abaixo. Nada no estado do corpo combinava com a história inicial apresentada, nem com a ideia de alguém que entrou e fez tudo às pressas e fugiu. E é aí que o caso se parte de vez, porque os fatos físicos são claros, mas o caminho que levou até eles não. John Bennett foi morta dentro da própria casa, com tempo, com silêncio e com ações que exigiram controle. E mesmo com tudo isso estabelecido em laudos e relatórios, o caso terminou sem um responsável oficial. O corpo contou uma parte da história, mas ninguém jamais contou o resto.